Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos novamente na nossa aula virtual, né? Continuando ainda com essa metodologia que tanto quanto inovadora para os senhores e também para mim, mas nós vamos nos adaptando e certamente nós vamos conseguir, até o final do semestre aí, nos adaptar e torcer para que termine logo esse momento de excepcionalidade que a gente está vivendo, né? Feliz de todos estarem bem, pelo menos com a saúde regular, né? E vamos dar então continuidade aí com a nossa disciplina, né? Na aula passada, inclusive, a gente chegou a falar da suspensão condicional da pena, né? Do sursis. Percorremos toda a temática do sursis, falamos sobre a suspensão condicional, do período de prova, da revogação, da prorrogação desse período de prova, e no final, né, se o apenado, se o sentenciado, que ainda não tinha sido recolhido à prisão, né, ele simplesmente teve suspenso o seu cumprimento de pena. Se ao final ele passasse pelo período de prova sem ter é, motivos de revogação, era extinta a sua punibilidade, ou seja, estava extinto o processo, extinta a pena e ele passaria a ter uma vida normal. Não que não incorresse numa reincidência, né? Ele seria, sim, já uma pessoa processada e condenada. Para fins de reincidência, iria contar, né? Aí eu lembro que eu perguntei aos senhores, entre um regime aberto e uma suspensão condicional da pena, se os senhores, como advogados do réu, sentenciado e condenado, o que os senhores escolheriam? Eu até fiz algumas colocações. Veja, e se ele estivesse no regime aberto e descumprisse as condições, ele teria um regresso para o semiaberto, né? Aí eu me lembro que alguém colocou que iria depender de cada caso, teria que analisar o seu cliente e tal. De certa forma, é verdade, né? Mas agora eu falo para os senhores o seguinte, no meu ponto de vista, suspensão condicional do processo e regime aberto, eu escolho o regime aberto para o meu cliente, né? Por quê? Porque quando ele está no regime aberto, o tempo que ele cumprir fora da cadeia em regime aberto, ele conta na execução da pena. Quando ele está cumprindo o prazo de prova, se ele for estipulado a 3 anos, quando der 2 anos e 11 meses, ele quebrar o sistema, para ele revogar a suspensão condicional dele, ele vai voltar a cumprir os 2 anos de pena, 1 ano e meio de pena que ele teria, ainda que seja em regime aberto, né? Então ele volta a cumprir. O tempo ele não conta, o tempo de prova ele não abate, né, de uma eventual revogação, tá? Mas ficou aí para os senhores discutirem, para os senhores analisarem, mas vale também de cada caso, né? Se o seu cliente ele realmente não for voltado em inqui, deixa ele cumprir o período de prova e não teria problema nenhum, tá? Muito bem. E hoje nós iniciamos então com na disciplina da teoria das penas, a gente chega na temática aí do livramento condicional, tá? O livramento condicional, ele é muito semelhante com a suspensão condicional da pena, muito semelhante, né? Só que eles diferem no sentido que no livramento condicional, o sentenciado, o réu sentenciado, o condenado, ele já está cumprindo pena. Ele está em cumprimento de pena, privativa de liberdade, recluso, né? E a pena a que foi imposta a ele, já não é mais aí a pena cominada em abstrato, mas sim a pena imposta a ele, tem que ser superior a 2 anos, né? Para que ele possa fazer jus
aí ter o direito do livramento condicional. Só que ele tem que estar preso. E ele só vai ter direito ao livramento condicional depois de cumprido alguns requisitos, entre eles, cumprimento de parte da pena recluso, né? Diferente do sursis. No suspensão condicional da pena, apesar da sentença condenatória, o réu sentenciado ele nem começou a cumprir a pena. É uma troca, né? Um benefício que é dado a ele. Se o réu preenche todos os requisitos, antes dele ser recolhido à prisão, oferece-se a ele as condições para que ele fique em liberdade e esse cumprimento, essa execução de pena, ela fica suspensa pelo período de prova, né? De 2 a 4 anos, via de regra, conforme a gente estudou. Então, o que seria o livramento condicional? O livramento condicional é a antecipação provisória da liberdade após o cumprimento de parte da pena, impostas algumas condições. Para a gente entender melhor, eu fiz aqui para a nossa aula uma revisão, né, da nossa última aula que fala da suspensão condicional da pena. Então, a suspensão da execução da pena privativa de liberdade, no caso do sursis, mediante as condições a serem seguidas pelo réu, estabelecidas na própria sentença, com a posterior extinção da punibilidade, se, passado o período de prova, o réu não dá causa para a revogação, né? Qual seria a natureza jurídica do sursis, né? Algumas doutrinas defendem que é um tipo de pena. Outros defendem que é uma medida alternativa à prisão. Outros defendem que é uma política criminal. A gente adota como sendo uma medida alternativa, né, de implementação obrigatória, ou seja, se preenchidos os requisitos, o juiz deve oferecer as condições para o apenado cumprir a sua pena em liberdade, né? Se não possível, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Porque toda vez que couber a pena restritiva de direito, não cabe suspensão condicional da pena, né? Então, o juiz ele vai condenar o réu, suspender a execução da pena, conforme tem o sistema belgo-francês, que a gente verificou na última aula, e a sursis ela não atinge as penas de multa, nem as restritivas de direito. Só servem para as penas privativas de liberdade, né? A pena de multa, elas não são atingidas. Ocorrida a pena de multa, a multa tem que ser paga. E se não paga a pena de multa imposta, é causa de revogação da sursis, né? E lógico, a pena restritiva de direito, se for imposta a ele, não pode impor o sursis, né? Mas, cabendo a suspensão condicional do processo, a suspensão condicional da pena, obrigatoriamente, lá na espécie simples do sursis, lembra-se que no primeiro ano de prova é imposto ao réu ou serviço à comunidade ou a limitação de final de semana, que nada mais são do que duas das espécies das penas restritivas de direito, que ele vai ter que cumprir, né? Ele só vai estar isento do cumprimento dessas duas restrições se ele indenizar ou restituir, né, à vítima o prejuízo causado, né? Para os crimes hediondos, aos condenados por crime hediondo ou assemelhados, né, salvo o tráfico de drogas, o preso também, o condenado também tem direito a sursis, mas é difícil de se impor tendo em vista o atendimento do requisito da condenação não superior a 2 anos. Mas pode acontecer, já tivemos casos onde isso acontece, né? Tráfico de drogas não autoriza a suspensão condicional da pena, tá? A própria lei 11.343, lá no artigo 44, ele veda a concessão o benefício do sursis para o traficante de drogas, para o condenado por tráfico de drogas. Se o apenado for condenado em mais de um crime, ele pode receber mais de um sursis, que são chamadas sursis simultâneas, mas se essa nova condenação ocorrer antes da primeira audiência de monitório.
Então, ele recebe 2 condenações, né, ou 3 ou 4, mas antes da audiência admonitória da primeira. Porque se ele já tiver participado da audiência admonitória e ele for condenado por crime doloso, obrigatoriamente vai ser revogada o sursis, né? E se for condenado por crime doloso, por crime culposo ou por uma contravenção penal, pode, um caso de revogação alternativa, conforme a gente já viu na aula passada, né? E dentro das modalidades da sursis, eu já falei agora há pouco, né? Nós temos dentro do Código Penal a sursis especial, a sursis simples e a sursis etária e humanitária ou humanística, né? Além dessas previstas no Código Penal, na aula passada eu citei da Lei de Contravenções Penais, né? Cujo período de prova ele é de 1 a 3 anos, diferentemente da regra seguida pelo Código Penal. Nos crimes ambientais também cabe a suspensão condicional da pena, lá no artigo 16 e 17, cujos crimes ambientais a condenação não supere 3 anos, né? Então também cabe, valendo regras aí de prova, seguindo o Código Penal, né? E quando se tratar de crimes violentos, tem-se uma aplicação restrita, ou seja, verifica-se a possibilidade do réu não voltar a delinquir para conceder para ele o sursis, né? Dentro das modalidades, nós temos a modalidade especial, condenação de até 2 anos, desde que não caiba a substituição por penas restritivas de direito, que haja a reparação do dano, né? Salvo em caso de impossibilidade justificada de fazê-lo, não seja o condenado reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais lá do artigo 77 sejam inteiramente favoráveis ao réu. O período de prova para sursis especial é de 2 a 4 anos, né? A contar desde a audiência admonitória, conforme previsão lá da Lei de Execuções Penais. E, além dos condições, né, estabelecidas obrigatoriamente lá pelo Código Penal, também temos a proibição de frequentar os lugares, ausentar-se da comarca e o comparecimento regular em juízo. E outras a critério do juízo que guardem relação com o crime praticado, né, pelo crime praticado pelo réu que foi condenado. Temos a modalidade de sursis simples. É a mesma os mesmos requisitos da sursis especial, diferenciando só que, nesse caso, o réu ele não reparou o dano para a vítima. E as circunstâncias judiciais do artigo 77 são parcialmente favoráveis, não completamente ou inteiramente favoráveis a ele, né? O período de prova é o mesmo, de 2 a 4 anos, a partir da audiência admonitória, sendo que, além das condições já verificadas na sursis especial, ele, no primeiro ano, ele terá que fazer a prestação de serviço ou a limitação de fim de semana e outras que o juiz entender pertinentes, né? Ainda, revisando a aula da semana passada, a sursis etária e a humanitária ou humanística, né? Elas devem preencher os requisitos. Na etária, desde que o réu ele tenha mais de 70 anos de idade, né? Ou sua condição seja debilitada de saúde, apresente lá invalidez, moléstia grave, isso independente da idade, considerando aí para a doutrina e para a jurisprudência que essa debilidade de saúde caracteriza-se aí como um estado terminal. Na sursis etária e na sursis humanitária ou humanística, o período de prova é de 4 a 6 anos e as condições serão aquelas também previstas no Código Penal, né, tanto para a especial quanto para a sursis simples, tá? Para o procedimento da sursis, o réu ele fica notificado para comparecimento na audiência admonitória, e se ele não comparecer ou se ele se recusar ao recebimento do benefício, o próprio benefício já é cessado na sentença e a pena passa a ser cumprida integralmente conforme a previsão na sentença condenatória, né?
O período de prova ele vai variar de 2 a 4 anos em via de regra, de 4 a 6 para o sursis etário e humanitário, e de 1 a 3 em caso de contravenção, né? Ou de caso, em casos de crimes, no caso de contravenção, né? Conforme as circunstâncias judiciais de cada caso. Então, o juiz ele vai dosar o período de prova conforme o seu entendimento e conforme as circunstâncias de cada caso. Quanto mais grave o crime, maior o período de prova, né? Quanto mais perigoso, entenda-se o réu, maior o período de prova, né? Em caso de revogação da sursis, ela se torna obrigatória, ou seja, ela vai ser automaticamente revogada quando houver nova condenação transitada em julgado por crime doloso, se não houver a reparação dos danos justificadamente ou se descumpridas as condições legais impostas. Em qualquer uma das situações, obrigatoriamente haverá a revogação da sursis. E a sursis, a revogação facultativa, é quando houver uma condenação transitada em julgado por crime culposo ou contravenção, ou se descumpridas as condições judiciais, ou seja, aquelas, além daquelas impostas pelo Código Penal, que o juiz acaba impondo conforme guarde relação com o crime praticado, né? Que a gente já também estudou na aula passada. No caso da prorrogação do período de prova, ele pode acontecer. Lembramos que o período de prova, via de regra, é de 2 a 4 anos, né? Colocado estipulado, estabelecido pelo juiz. Pode ser facultativamente prorrogado o período de prova se ele não já estiver fixado no máximo, né? Se ele não estiver fixado no máximo dos 4 anos, o juiz pode facultativamente prorrogar o período de prova, né? Agora, se o réu for processado durante o período de prova por por nova prática de crime, automaticamente esse período de prova ele vai ser prorrogado até que se tenha o julgamento definitivo desse novo processo, né? Deixando aí, suspendendo também aí o cumprimento da sursis. Lógico que ele tem que continuar cumprindo as condições estabelecidas. Se ele for absolvido, a punibilidade estará extinta, né? Porque a pena já estava suspensa, então fica extinta a punibilidade. Agora, se ele for condenado pelo novo crime, fica revogado o sursis do período de prova, ele volta a cumprir o crime primeiro, cuja pena o cumprimento da pena estava suspenso, e vai cumprir a condenação do segundo crime também. Aí não há que se falar em sursis simultânea, porque a condenação se deu depois da audiência admonitória, né? Então essas são as características aí que nós temos do sursis, tá? Só para a gente fazer relembrar aí então a aula passada, né? Rapidamente. E adentramos então na temática do livramento condicional. Então veja, em ambos os institutos, tanto da sursis quanto do livramento condicional, nós estamos falando de um cumprimento de pena de forma alternativa à forma estabelecida pela sentença. Na sursis foi estabelecida uma pena, foi dada uma sentença com pena privativa de liberdade, e antes da execução da pena, essa execução ela fica suspensa e o réu passa a cumpri-la, passa a exercer um período de prova, né, estabelecido por lei, com período fixado por lei, né, e se ele não quebrar essas condicionantes, o período de prova, ao final é extinta a punibilidade. No livramento condicional, também a execução da pena ela fica suspensa. Na verdade, ela não fica nem suspensa. Só a liberdade do réu condenado ela é antecipada. Porque o período que ele cumpre dentro do livramento condicional, ele vai somar, ele vai ser extraído do que ainda falta? Não, também. Porque se ele quebrar o período de prova, ele volta a cumprir o regime que ele estava cumprindo quando foi concedido o sursis, o livramento condicional, e ele cumpre
a partir do ponto que ele foi concedido o livramento condicional. Então, por exemplo, o Douglas ele foi sentenciado aí a 4 anos de prisão. Aí ele cumpriu os requisitos, né? Cumpriu o prazo, né? 1/3 da pena, porque ele não era reincidente, tinha bons antecedentes, então ele cumpriu 1/3 da pena, né? Então, dos 4 anos que ele tinha para cumprir, vamos colocar aí que ele cumpriu 1 ano e lá, né? Vamos arredondar aí que ele já tivesse cumprido 2 anos, vai? Cumpriu 2/3 da pena. Ele cumpriu os 2/3 da pena e foi concedido a ele o livramento condicional. Então, ele teria ainda que cumprir desses 4 anos, né? A que ele foi condenado, ele cumpriu 2, então ele cumpriu a metade. Ele teria mais 2 anos para cumprir e foi concedido a ele o livramento condicional. Ele está cumprindo os 2 anos. Quando falta a ele 6 meses para terminar o livramento condicional, para o cumprimento da pena desses 2 anos restantes, quando estão faltando 6 meses, ele quebra essa condicional. Ele quebra o período de prova, né? Ele deixa de praticar as condições. Ele vai voltar para o regime que ele estava e ele vai cumprir os 2 anos que faltavam a ele. Esse 1 ano e meio que ele cumpriu em liberdade, ele não vai ser aproveitado no livramento condicional. Tá? Isso nós vamos ver depois aí os reflexos dessa revogação. Tá? Então, qual o conceito que nós temos de livramento condicional? O conceito de livramento condicional é antecipação provisória da liberdade após o cumprimento de pena, de parte da pena, mediante certas condições que são estabelecidas por lei e pelo próprio juiz. Tá certo? E da onde que então se distingue do sursis? Porque no sursis a pena nem começa a ser executada em desfavor do apenado, né? Mas no livramento condicional não, pressupõe-se que ele já cumpriu parte da pena, tá? Como se exige aí alguns requisitos subjetivos a serem preenchidos pelo réu, via de regra, o livramento condicional ele não é concedido por meio de habeas corpus, tá? Simplesmente porque são alguns requisitos subjetivos que têm que ser demonstrados e corroborados e firmados ou pelo diretor do sistema carcerário onde o sentenciado está preso, ou pelo próprio juiz, ou por médicos para analisar a periculosidade do preso, enfim. Então, via de regra, não se concede HC para livramento condicional. Mas já havia institutos nesse sentido, impetrarem aí o chamado HC, né, o habeas corpus, e ser concedido a ele o livramento condicional, desde que preenchidos aí esses requisitos subjetivos, né? E o que se busca com esse livramento condicional, né? Primeiro, busca-se uma reintegração progressiva do condenado na sociedade, ou seja, é dada a ele mais uma chance, né, dele tentar se reintegrar à sociedade, né, de forma progressiva, e se ele demonstrar que ele não está ainda em condições da sociedade, ele volta a cumprir a pena dele, como se ele nem tivesse saído da prisão, né? Tem alguém com o microfone ligado? Tem alguém com o microfone aberto, Só um minutinho que eu vou travar. Eu vou encerrar a nossa apresentação aqui. Espera só um minutinho. Pega o fone pra mãe. É a Lori, não sei o que aqui. Peraí, vamos bloquear ela. Pronto. Vamos lá. Então, o que se busca com o livramento condicional? Se busca
dentro desse benefício da execução da pena do preso, que ele tenha uma reintegração progressiva na sociedade, né? No caso de concurso de crimes, havendo-se mais de uma condenação, as penas elas têm que ser somadas para que ele atinja o livramento condicional. Então, vamos imaginar que esse condenado, ele já foi condenado em 6 processos. E a pena desses 6 processos chegou a 30 anos. Então, ele tem 30 anos para cumprir. Se ele tivesse que cumprir 1/3 da pena, ele teria que ter cumprido pelo menos 10 anos para poder para poder ser concedido a ele o livramento condicional. Claro que todo preso, todo condenado, quando no cumprimento da pena, ele deseja que alcançar aí o benefício, né? Ele não quer ficar recluso, né? Mas ele pode, quando concedido a ele pode recusar também o livramento condicional, tá? É um direito subjetivo dele. Se ele não quiser ser colocado em liberdade por uma liberdade provisória aí desse cumprimento de pena, ele pode, tá certo? Ele pode terminar de cumprir o período dele na prisão. É um direito dele. Nunca vi, particularmente, eu nunca vi isso acontecer, né? Para que seja concedido aí ao condenado o livramento condicional, ele tem que preencher alguns requisitos. Ele tem que preencher os requisitos que são os requisitos objetivos, ou seja, aqueles diretamente verificados por lei. Alguns subjetivos que são analisados conforme o seu comportamento, conforme o seu modo de agir, enfim. E também alguns procedimentais, que a gente vai verificar agora. Quais seriam os requisitos objetivos que estão lá no artigo 83 do Código Penal? Fala o artigo 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que... Então, primeiro, como requisito objetivo, o condenado tem que ter sido ou estar cumprindo pena igual ou superior a 2 anos, seja o regime que for, tá certo? Desde que ele, primeiro, inciso 1, cumprida parte da pena, né? Aí nós vamos ver a quantidade de pena que teria que ter cumprido. Segundo, que ele tenha reparado o dano da vítima, né? Salvo efetiva e demonstrada, justificada a impossibilidade de fazê-lo, porque senão ele não pode ser concedido. Se ele não tiver reparado o dano, a não ser que seja numa situação justificada de impossibilidade, não poderá ser concedido a ele o livramento condicional. Então, ele tem que ter sido apenado acima de 2 anos, ter reparado o dano e ter obrigatoriamente cumprido 1/3 da pena imposta, né, para criminosos que não sejam reincidentes em crime doloso, ter cumprido, e desde que tenha bons antecedentes, claro, né, metade da pena para aqueles que são reincidentes em crimes dolosos, está lá no inciso 2, e se tratar-se de crime hediondo ou assemelhado, lá da Lei 8.072, tem que cumprir obrigatoriamente 2/3 da pena, desde que ele não seja reincidente específico em crime hediondo ou assemelhado, porque se ele for reincidente em crime hediondo ou assemelhado, ele não poderá ser concedido a ele o benefício do livramento condicional, tá certo? Então, como requisitos objetivos, primeiro, que ele tenha sofrido uma condenação igual ou superior a 2 anos, seja o regime que for, regime aberto, semiaberto ou regime fechado. Ele tem que ter reparado o dano causado pelo crime, né, pela infração, salvo ser justificada a impossibilidade de fazê-lo. E terceiro, se ele tiver cumprido parcialmente a pena nessa proporção. 1/3 se não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes, metade da pena se ele
já for um reincidente em crime doloso, seja o crime que for, e 2/3 se ele estiver cumprindo pena de crime hediondo ou assemelhado, né, crime de tortura, tráfico de drogas, terrorismo, enfim. E se ele não for reincidente em crime hediondo ou assemelhado, porque se ele for reincidente em crime hediondo ou assemelhado, não é concedido a ele o livramento condicional. Tá? Então, esses seriam os requisitos objetivos. E os requisitos subjetivos? Primeiro, que ele apresente um bom comportamento carcerário. Isso é uma questão subjetiva que vai ser apresentada e firmada pelo diretor do sistema penitenciário onde ele estiver. Né? Porque se ele não apresentar bom comportamento penitenciário, se não houver uma certidão, uma declaração pelo diretor da unidade prisional onde ele estiver, de que ele teve um bom comportamento carcerário, não será concedido a ele o livramento condicional. Ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses dentro da prisão. Ele não pode ter brigado, ele não pode ter tentado fugir, ele não pode ter se envolvido em crimes dentro da própria unidade prisional, enfim. A lei de execuções penais, ela estabelece o que são crimes graves dentro do sistema penitenciário, dentro do cumprimento de pena, né? Então, ele não pode, o condenado, ter cometido qualquer falta grave nos últimos 12 meses que antecedem ali a concessão do livramento condicional. Cada vez que ele comete falta grave, começa a contar de novo os 12 meses, tá? Ele tem que ter apresentado um bom aproveitamento no trabalho que lhe foi atribuído. Isso nos faz presumir de que a penitenciária onde ele está, a unidade prisional onde ele está recolhido, tem um trabalho interno, ou, se ele estiver em regime semiaberto ou regime aberto, de que ele está trabalhando, né? Para que seja, e que ele tenha, além de estar trabalhando, ele tenha um bom aproveitamento no trabalho que lhe foi atribuído. Tá? Isso também é uma questão de subjetividade, de análise por um terceiro que vai avaliar e vai aí aferir e declarar se ele teve um bom aproveitamento no trabalho. Numa quarta condição subjetiva, ele tem que apresentar-se apto para prover o próprio sustento mediante trabalho honesto. Então, ou seja, ele tem que apresentar aí um ofício, né, um trabalho honesto, lícito, né, um trabalho lícito, e desse trabalho lícito ele tem que demonstrar que é o suficiente para lhe prover o próprio sustento. Claro, porque se ele estiver em liberdade, ainda que suspenso, né, numa liberdade provisória aí do seu cumprimento de pena, se ele não tiver condições de prover o próprio sustento, qual a tendência desse criminoso que foi agraciado aí com o livramento condicional? Ele voltar a praticar o crime, né? Então, se ele não demonstrar aptidão para o trabalho honesto, seja servente de pedreiro, seja empresário, seja comerciante, seja jardineiro, enfim, se ele não mostrar aptidão para o trabalho, não será concedido a ele o livramento condicional, né? Agora, se o crime praticado envolver violência ou grave ameaça, por exemplo, um roubo, para que seja concedido o livramento condicional, o condenado ele tem que apresentar condições que fundamentem que ele não voltará a praticar o delito. Tá certo? Isso pode ser constatado por meio de exame criminológico. Agora, eu particularmente na prática, eu fico um tanto quanto temeroso. Porque como que você vai conseguir entender se o criminoso, ainda que tenha praticado o crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ele não apresenta condições que demonstrem, né, que ele vai voltar a delinquir. Isso é um tanto quanto subjetivo, né? Claro, se a gente estiver falando de um psicopata, ele não vai estar recolhido na prisão. Ele vai estar recolhido, vai ser aplicada a ele uma medida de segurança, né? Não a prisão. Então, é um tanto quanto questionável, mas é requisito para a concessão do livramento condicional, tá?
aí dentro dos requisitos subjetivos. E os requisitos procedimentais, para que seja concedido o livramento condicional, ele não é concedido de ofício pelo juiz, né? Para que seja concedido aí, então, o livramento condicional para o condenado, deverá ser requerido pelo próprio advogado, um requerimento do condenado, né? Se ele não tiver advogado, do seu cônjuge, ou de parente em linha reta, ou proposta pelo diretor do estabelecimento prisional, ou mesmo do conselho penitenciário. Mas pode ser concedida de ofício pelo juiz? Pode. Mas qual juiz? O juiz do processo? Não. O juiz do processo ele não concede de ofício. Quem vai conceder é o juiz da execução da pena. Porque depois que termina a sentença transita em julgado, o processo ele sai do juízo da instrução, da cognição, e ele vai para o juízo de execução de pena. É o juiz da execução da pena que pode, de ofício, conceder o livramento condicional, não o juiz do processo, da instrução que aplicou aquela sentença. Entenderam essa parte? Sim? Sim, professor. Tá. Eu não entendi, Wagner. É o juiz que vai conceder quem é? É o juiz da execução, da vara de execução penal, não o juiz do processo, que condenou. Não é o juiz que condenou, não é o juiz que deu a sentença condenatória. Mas quem vai dar é o juiz da vara de execuções. Tá certo? Tá. E ele tá só bom. vai conceder, ele pode conceder de ofício, pode, mas ele pode conceder a pedido, a requerimento, né, do próprio condenado, se ele não tiver advogado, ou do seu advogado, claro, do cônjuge do condenado, de algum parente dele em linha reta, aí vocês estão aprendendo em direito civil, né, em linha colateral, em linha reta, ou proposta pelo próprio diretor do estabelecimento prisional ou do conselho penitenciário. Porque toda unidade prisional tem um conselho penitenciário administrativamente, né, que ele trabalha nessas condições, de analisar os presos, de aplicar as faltas, né, as punições por cometimento de faltas, enfim. Então, esse próprio conselho penitenciário, ele pode requerer ao juiz que seja concedido o livramento condicional ao preso. Mais que isso, pode ser concedido a partir de um parecer, precisa, né, de um parecer do diretor do estabelecimento prisional sobre o bom comportamento carcerário dele. E esse parecer ele tem que ser oferecido pelo diretor da unidade em 15 dias a partir do momento que o juiz foi provocado. Então, apareceu o requerimento na mão do juiz, pedindo o livramento condicional, o juiz dá o prazo de 15 dias para que o diretor do estabelecimento prisional ofereça um parecer relacionado ao comportamento do preso. Tá? Isso nos faz presumir que o juiz, em 15 dias, ele vai decidir sobre a concessão do livramento condicional ou não, né? Além do parecer do diretor do estabelecimento prisional, precisa também um parecer do conselho penitenciário, se eles são favoráveis ou não à concessão do livramento condicional. Terá que ser ouvido o Ministério Público, né? O membro do Ministério Público será ouvido a respeito da concessão ou não do livramento condicional. Então, o Ministério Público, não que esteja o juiz atrelado à manifestação do Ministério Público, mas pode o promotor de justiça ir contra a concessão do livramento condicional, aí ele vai ter que justificar o porquê ele é contra, né, se tiverem preenchidos aí os requisitos objetivos e subjetivos. Aguarda-se uma manifestação da defesa, a defesa também se manifesta, e por fim o juiz da execução penal, não o juiz do processo, não o juiz que deu a sentença condenatória, mas o juiz da vara de execuções criminais, ele dá uma decisão de concessão ou não do livramento condicional. Mas lembrem, via de regra, não é por meio
de habeas corpus, é por meio de requerimento. Pode caber habeas corpus se o juiz negar. A partir do momento que o juiz negar, aí pode haver, impetrar aí um habeas corpus, porque a prisão ela se torna aparentemente ilegal. Mas se o juiz negar, ou se o juiz retardar, por exemplo, a decisão, para caber HC, porque se o juiz se fundamentar na negativa de concessão do livramento condicional, diante do parecer do estabelecimento prisional pelo comportamento carcerário, ou diante de uma negativa num parecer do Conselho Penitenciário, dizendo que não cabe, não é plausível ao condenado a concessão do livramento condicional, o juiz se fundamentando nesses requisitos subjetivos, não há que se falar em habeas corpus, porque daí a prisão ela não é ilegal, tá certo? Agora, se preencher os requisitos subjetivos, se os pareceres do diretor do estabelecimento prisional, do Conselho Penitenciário, do próprio Ministério Público forem favoráveis, não houver manifestação em contrário da defesa e o preso, condenado, cumprir os requisitos objetivos, aí a prisão se torna ilegal. Qual o remédio? Qual o antídoto aí para a prisão ilegal? É HC, é habeas corpus. Né? Toda vez que alguém estiver preso ilegalmente, você impetra um habeas corpus para seu livramento. Tá? Então, aí sim vai poder caber habeas corpus a partir do momento que a prisão for ilegal. Então, se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, o juiz nega, ou o juiz não se manifesta com relação ao pedido, ao requerimento de livramento condicional, aí vai caber o habeas corpus. Tá certo? Mas, via de regra, não. É por meio de requerimento ao juiz da vara de execuções criminais, não o juiz que ofereceu a sentença condenatória. Tudo bem? Ô, Wagner, Oi? posso fazer uma Claro. pergunta? Deve. O preso, após a condenação, ele fica Sim. ligado à vara de execuções penais. O cumprimento da pena dele é acompanhado pela vara de execuções penais. Isso. Existem vários institutos aí, vários atalhos, várias situações em que a pena pode ser diminuída, modificada, alterada. Existe, e uma vez que o preso está no sistema, existe um programa que controla que o preso fulano de tal, ele deveria sair em tal data, lá em 2025, mas porque ele trabalhou, ele vai sair em 2024, e Sim. automaticamente é feito alguma coisa nesse sentido, ou o sistema sempre tem que ser provocado para que isso aconteça? Não, é assim. A sua pergunta, ela carece de algumas explicações. O juiz da vara de execução criminal, ela vai trabalhar a partir do momento da sentença transitada em julgado. Então, as causas de aumento ou diminuição de pena, elas são antes da sentença transitar em julgado. Então, o juiz da instrução e do julgamento... Não, professor, desculpa. Eu posso trabalhar, eu estou com a pena nas costas e estou cumprindo a pena. Aí eu resolvi trabalhar, eu resolvi estudar. São institutos que fazem diminuir a pena. Então, eu não vou entrar numa penitenciária e alguém vai vir só lá daqui a 10 anos e vai abrir a porta e falar, você está fora. Eu quero saber se existe um programa que acompanha o preso ou se sempre tem que ter alguém, um parente, um advogado, porque o juiz, eu estou vendo que ele não se preocupa, o preso saiu, foi para o sistema penitenciário, ele não vai provocar o sistema, né? Essa é a minha pergunta. O preso fica lá, fica sozinho, ou o Estado, uma vez que ele tutela, ele tem que acompanhar e saber que esse preso pode sair antes, vai sair antes e provocar a saída dele? Funciona assim. Se você hoje pesquisar a folha de antecedentes de qualquer preso que está preso não, né? De qualquer pessoa que está cumprindo sentença condenatória, ela já sai a proporção de progressão de regime e também de concessão de benefício. Então, ela já aparece em que ano, em que data e ano seria concedido o livramento condicional, quando seria permitido
a progressão de regime, por exemplo, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, enfim. A contagem do cumprimento de pena, ele é feito pelo sistema prisional. Se você falar, tem um programa para isso? Tem um programa. Tem, claro que tem. Inclusive hoje, eu acho que vocês mesmos, acho que, eu não sei quem foi, eu vi num grupo de WhatsApp que compartilhou o cálculo da pena, da execução da pena. Tem um programa, inclusive, que faz isso para advogados. Advogados têm um programa que ele joga a pena que o cliente dele foi condenado, e esse programa ele fala quando seriam aí concedidos, quando estariam, né? Quando estaria o cliente dele merecedor aí das concessões de benefício. Agora, quem conta, por exemplo, os dias trabalhados para que sejam diminuídos a execução da pena? É o próprio estabelecimento prisional. Via de regra, para cada 3 dias de trabalho, diminui-se 1 dia da pena. Para cada 3 dias, para cada 3 dias de estudo, ou 5 dias de estudo, nós vamos ver, diminui-se 1 dia do cumprimento de pena, né? Então, nós temos esse instituto de detração, onde é diminuído o dia, o prazo de sentença do preso, do condenado. Ele não precisa estar preso, na verdade, né? O condenado ele pode estar em regime semiaberto, em regime aberto ou regime fechado, tanto faz o regime. Mas esse acompanhamento ele é feito tanto pela vara de execuções criminais quanto pelo sistema prisional. O sistema prisional é que alimenta as informações da vara de execuções criminais. Tá? Mas tem um acompanhamento, não fica ao léu, não é dependendo da manifestação, senão o condenado acaba esquecendo lá e ele não é verificado o benefício. Não é, não. O dever de acompanhar e de verificar e de aplicar os benefícios é do próprio Estado, por meio dos instrumentos que ele tem, do sistema prisional, da vara de execuções, enfim, do Estado. O Estado tem. O Estado não pode permitir que o sentenciado fique 1 dia a mais do prazo estabelecido em pena para ele, sob pena de dano moral, inclusive. Ô, professor, é o Cláudio. Oi. Eu entendi a pergunta do Marcos, eu também ainda estou com dúvida, porque mesmo tendo esse sistema tal funcionando, mas eu acho que a pergunta do Marcos, não sei se eu entendi errado, é tipo assim, isso é meio automático ou é manual? Porque a gente vai falar muito que condenado ficou preso além do tempo no sistema. Isso pode acontecer, via de regra ele acontece automaticamente, deu o prazo. Todo sistema penitenciário ele acompanha o dia a dia do preso. Ele sabe quando o preso vai sair, ele sabe quando é possível. Tanto é que já fala, pode ser solicitado aí no caso do livramento condicional pelo próprio diretor de estabelecimento prisional ou pelo conselho penitenciário. Mas é lógico, pode acontecer que para alguns condenados em específico, até de forma proposital ou de forma sem intenção, acabam esquecendo do prazo dele. Aí pode, a requerimento do próprio condenado, do seu advogado ou de parentes, solicitar. Mas, via de regra, volto a falar, via de regra é dever do Estado. Se o Estado não tomar conta disso, o Estado está sujeito aí a uma ação de indenização por parte do condenado ou da sua família. Tá? Então, via de regra, o Estado toma conta, o sistema prisional toma conta. Querem um exemplo muito simples? Se você prender algum indivíduo aí por força de uma prisão temporária e recolher ele em qualquer cadeia aqui da região, o carcereiro, que é o diretor da cadeia, 1 dia antes de vencer o prazo, ele já te liga. Ele fala, ó, à meia-noite de amanhã vence a sua prisão temporária. Ou você pede a prisão preventiva, ou o próprio carcereiro, sem querer saber de ninguém, à meia-noite ele abre a porta da cela e põe o cara para a rua. Por quê? Porque não pode ficar além do tempo previsto em lei. O próprio Estado controla isso. O próprio Estado através do seu órgão destinado a isso, né? Através do seu agente destinado para isso. Seja um agente penitenciário, seja o diretor do estabelecimento prisional, seja alguém que componha o conselho penitenciário, seja um carcereiro, seja, enfim, o serventuário lá da vara de execuções criminais. Alguém tem que tomar conta disso. Até o próprio promotor de justiça. Tá? É função do promotor de justiça saber, porque daí já está violando o direito do preso. E o Ministério Público não pode permitir que alguém viole o direito de alguém, né?
Então, via de regra, é o próprio Estado. Ok? Ok. Marcos? Ok. Obrigado. Então, poderia dizer que nesses casos que passam, então, é desídia de algum funcionário, então não é do sistema, né? São casos de exceções, tá? Via de regra não acontece. Excepcionalmente pode acontecer. Perfeito. Tá bom? Muito bem. Quais são as condições estabelecidas, então, para que não seja revogado, ou que para o condenado ele tenha direito ao livramento condicional? Ele tem que comprovar o quê? Primeiro, ele tem que, dentro de um prazo razoável de tempo, e isso vai variar um pouco dentro da doutrina e da jurisprudência, mas entenda-se como um prazo razoável, não é a vida inteira, né? Então, só que você tem que analisar a situação econômica, a questão de empregos, mas nada que não permita com que esse beneficiário do livramento condicional não procure uma ocupação lícita, né? Então, ele vai ter que, dentro de um prazo razoável, demonstrar que ele está trabalhando licitamente. Ele vai ao fórum periodicamente, que é o que a gente chama de assinar carteirinha, comunicar ao juiz a sua ocupação e não pode mudar de endereço sem a autorização do juiz. Quando ele for mudar de endereço, ele tem que comunicar ao juiz e ser autorizado por ele, né? Por quê? Para não correr o risco dele se perder nesse mundo, né? E não ser mais localizado. Ah, mas pode acontecer dele fugir? Pode. Mas se ele mudar de endereço e o juiz não tiver conhecimento do endereço, for citá-lo de algum ato no endereço que ele forneceu e ele não for encontrado, vai ser revogado o livramento condicional e ele vai voltar a cumprir a pena de forma integral, né? Ou pelo menos o restante da pena que ainda faltava quando foi concedido a ele o livramento condicional. Outra condição, ele tem que se recolher à habitação, ou seja, a residência, a casa, o hotel onde ele está ficando, a pensão, enfim. Ele tem que se recolher aonde ele está domiciliando em hora fixada pelo juiz, geralmente é às 10 horas da noite, né? Até às 10 horas da noite. Em alguns casos, o juiz estipula às 8, estipula às 6, mas geralmente, via de regra, são às 22 horas. E ele não vai frequentar determinados lugares, que o juiz também pode estipular isso na sentença, na decisão que concede aí o livramento condicional, tá? Então, veja, nós temos as condições obrigatórias de que, num prazo razoável, o condenado que foi beneficiado, ele tem que obter uma ocupação lícita, não é vender droga, não é furtar, não é desmanchar carro, não é, enfim, não é trazer produtos do Paraguai, né? Tem que ter uma ocupação lícita, dentro de um prazo razoável depois de concedido o benefício. Ele tem que, periodicamente, isso vai ser estabelecido pelo juiz, se a cada 30 dias, se a cada 60 dias, se a cada 6 meses, enfim, ele vai ter que ir numa periodicidade que o juiz vai verificar e vai estabelecer, ele tem que ir até o juízo, até o cartório lá do fórum e falar, olha, gente, estou aqui, estou trabalhando, minha ocupação ainda é essa, né? Geralmente ele se torna aí um autônomo, né? Ou jardineiro, ou pintor, ou pedreiro, ou servente de pedreiro, ou vendedor, enfim, ele se torna um autônomo porque para não poder perder o benefício por conta de não preencher aí o primeiro requisito, que é da ocupação lícita em prazo razoável, né? E não pode se mudar de endereço. Isso, obrigatoriamente, são condições que são impostas. Facultativamente, o juiz pode determinar que ele se recolha à habitação em hora fixada e também proibi-lo de frequentar alguns lugares. Isso de acordo com o crime que ele praticou, com o crime que ele foi condenado. O juiz vai ver o que melhor se adequa para aquela situação, tá? Isso, então, tem previsão lá no artigo 85, né? Que a sentença da decisão que concede o livramento condicional estabelecerá ou especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Tá certo? Muito bem. Ô Wagner. Oi. Antes de começar,
Só explica novamente essa história da mudança de endereço do arrombado aí, do peão. É o Gustavo, né? Imaginei. Vamos lá. Arrombado foi bom, hein? temos damas na aula, hein? Cadê o decoro, doutor? Deu decoro, doutor. Funciona assim. Toda vez que ele for mudar ou for, por exemplo, se ausentar da comarca, ele tem que comunicar o juízo. Tá. Ele tem que informar o juiz, ou que ele vai mudar, ou que ele vai viajar, ou que ele vai se ausentar da comarca. E o juiz tem que autorizar. Certo. Tá? Mas que exatamente para evitar que esse condenado ele venha se furtar da aplicação da lei caso ele quebre as condicionantes. Não, até aí tudo bem, mas vamos imaginar que o peão pega e muda. Beleza. Aí, igual você falou, o juiz espere alguma coisa e não encontra o peão. Sim. Aí o que acontece a partir daí? É causa de revogação, nós vamos ver agora adiante. Então, ok, mas então daí, na verdade, o juiz voltou para o juiz, o peão não está lá. Ele vai expedir um mandado de prisão, ele vai revogar o livramento condicional e vai mandar expedir um mandado de prisão contra o condenado, o sentenciado. Mas daí vira a caso da sorte também, né? Porque ninguém vai sair investigando para onde o peão foi, ou vai? Ele pode, a qualquer momento, separado uma blitz, vai ter um mandado de prisão contra ele. Então, é exatamente aí que eu quero chegar. Então, na verdade, vai expedir o mandado de prisão, mas daí ele fica a própria sorte. Sim. Ele não pode descolorir o cabelo, cortar raspado, usar bermudão e jogar os braços para trás. Pode, mas ele vai ficar correndo o risco de a qualquer momento ele ser descoberto, porque provavelmente quem faz isso é porque ele está com outra intenção. Ou porque voltou a praticar crime, alguma coisa, para não ser localizado. Tá. Então, na primeira oportunidade que ele for descoberto, ele vai sofrer as sanções. Aí já recolhe o peão. Sim. Tá. Não, beleza. Então era isso. Muito bem. Com relação à revogação do livramento condicional, nós temos, assim como na Sursis, nós temos as causas de revogação obrigatórias e nós temos as causas facultativas de revogação. Obrigatoriamente será revogado o livramento condicional. Lógico, se ele não cumprir as condições obrigatórias. Porque se são condições obrigatórias e ele não cumprir, é causa de revogação do livramento, do benefício, né? Isso não tenha dúvida, né? Mas também se torna causa obrigatória se houver uma nova condenação transitada em julgado de pena privativa de liberdade para o sentenciado. Então, se ele for condenado num novo crime com sentença transitada em julgado, ou seja, aquela que não cabe mais recurso, automaticamente vai revogar o benefício. Tá? Isso por quê? Porque querem dizer o seguinte, meu amigo, não pratique mais crime, porque se você for condenado, vai revogar. Se você estiver respondendo a um processo quando for concedido o benefício, por isso que muitos deles falam assim, não, eu não quero não, eu vou ficar aqui. Porque se ele sair em em livramento condicional e houver a causa de revogação, não vai cumprir, não vai valer o tempo que ele ficou fora. Nós vamos ver isso adiante, né? Salvo, via de regra, não conta o prazo, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Se houver, no entanto, uma nova condenação transitada em julgado de pena alternativa, ou seja, pena restritiva de direito, ou pelo descumprimento das condições judiciais impostas, daquelas condições facultativas, o juiz pode revogar o benefício do livramento condicional ao réu. Pode haver um bom senso? Claro que pode haver um bom senso, né? Isso é uma questão que pode acontecer em juízo, mas a gente trabalha no ditame da lei, né? Na letra da lei. A letra da lei fala o seguinte, primeiro, houve condenação transitada em julgado de pena privativa de liberdade? Sim, está revogado o livramento condicional a que tinha benefício. Houve condenação
transitada em julgado, onde esta foi substituída por pena alternativa, ou houve descumprimento das condições impostas pelo juiz, aquelas condições judiciais, houve, então pode haver a revogação. Havendo a revogação, o sentenciado ele volta à prisão e fica proibido, né, de uso do período de prova, de novo aí para a depuração de uma reincidência. Que está lá com previsão do artigo 64, quando a gente fala da previdência, da reincidência. Tem reflexo na reabilitação criminal, lá do artigo 94, e volta a cumprir a pena sem considerar o prazo que ele ficou suspensa, né, esse cumprimento. Então, o que fala o artigo, o artigo 87 e o artigo 88, 86, 87 e 88? O 86 do Código Penal, ele fala da revogação obrigatória, né? O 87, ele fala da revogação facultativa, que o juiz pode revogar, né? Em que situações o juiz pode revogar o livramento. E os efeitos da revogação do livramento condicional que estão lá no artigo 88. Aduzo ao artigo 88. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido. Certo? Então, não pode, de novo, ser concedido o livramento condicional para ele. E salvo quando a revogação resultar de condenação por outro crime anterior ao benefício, não se desconta na pena o tempo que esteve solto o condenado. Então, se ele for condenado de novo, não vai descontar na pena o tempo que ele ficou solto. Ele vai voltar a cumprir o prazo que ainda restava quando foi dado a ele o benefício do livramento condicional. Certo? Agora, essa regra ela sofre uma exceção lá pelo artigo 141 da LEP, né? Quando fala que se a revogação for motivada por infração anterior à vigência do livramento, computa-se o tempo do período de prova, sendo permitida nova concessão quando somadas as penas. Isso é uma exceção trazida pela Lei de Execuções Penais, mas que é tanto quanto discutida doutrinária e jurisprudencialmente. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que pode ser concedido o benefício do livramento ao recluso, ao condenado. E o condenado ele pode não aceitar, né? Entende a exceção lá trazida pelo artigo 141 que ele estando no período de livramento condicional, mas se sobrevier uma condenação transitada em julgado de pena privativa de liberdade por crime que ele cometeu antes da concessão do livramento condicional, ou seja, por crime que ele não praticou enquanto ele esteve no período de prova, entende a Lei de Execuções Penais, no artigo 141, aí num descompasso com o que fala a nossa lei penal, que o tempo que ele ficou solto durante o período de prova, ele vai ser abatido daquele tempo que ainda falta para cumprir, né? Então, vamos lembrar lá do caso do Douglas. Ele saiu em livramento condicional faltando 2 anos para terminar a pena. Quando ele cumpriu 1 ano e meio, ele foi condenado por um novo crime que ele praticou antes de ser dado a ele o benefício do livramento condicional. Entende a LEP que esse 1 ano e meio que ele ficou na rua vai ser considerado. Então, ele tem mais 6 meses para cumprir daquela pena quando foi concedido a ele o livramento condicional, certo? Esses 6 meses irá ser somada com a nova pena aplicada pelo crime que ele foi condenado. Somadas as penas, pode ser dado a ele mais um benefício de livramento condicional. Porque fala que daí não é reincidência, né? Isso é combatido doutrinária e jurisprudencialmente.
Eu também entendo que esse artigo 141 não deve vingar. Por quê? Porque o condenado, quando ele está saindo para o livramento condicional, não temos o requisito subjetivo de que ele não voltará a delinquir. Por que a gente vai esperar uma nova condenação? Né? Entende-se que ele pode ser concedido a ele o livramento condicional. Por quê? Porque naquele processo que ainda ele não foi condenado, existe a presunção de inocência. Mas ele sabe se ele praticou o delito ou não. Então, se ele quiser o benefício do livramento condicional, ele sabe o que pode acontecer naquele processo que ele está respondendo. Isso é o meu ver, tá? É ao meu ver. Via de regra, pela lei de execução penal, conta-se o prazo que ele cumpriu no período de prova. Certo? Então, descarta-se ele da pena. Agora, se ele for condenado por um crime que ele praticou durante o período de prova, ou seja, ele sobrevém uma pena transitada em julgado, uma sentença transitada em julgado, por crime que ele praticou depois de concedido a ele o livramento condicional, todo o período de prova dele é descartado, não serve para nada. Então, se ele tinha 2 anos para cumprir, ele cumpriu 1 ano e meio, esse 1 ano e meio não serviu para nada. Ele vai ter 2 anos daquela pena que foi concedida a ele o livramento condicional e mais a pena do novo crime. E ele não terá direito ao novo benefício do livramento condicional. Isso, na prática, acontece? Não. Não acontece. Tá? Por quê? Porque o STJ e o STF, por várias vezes, concedeu livramento condicional mesmo àqueles que já quebraram o livramento em determinado momento. Desde que ele tenha cumprido a pena do primeiro crime, daquele que ele quebrou. Mas ele cumpriu já os 2 anos que faltavam, então pode ser contado de novo um prazo para livramento condicional. Isso é o entendimento agora atual, né? Que é o que acontece na prática. Não em sede de execução criminal, não pelo juiz da execução criminal, mas isso em sede recursal, né? Em tribunais, tá? Mas o que a gente tem que conhecer e saber é o seguinte, que é o que está na lei. Os entendimentos jurisprudenciais, isso vai caber para cada caso é um caso, né? Cada decisão, cada acórdão trazido pelos tribunais, eles são aplicados para casos isolados, tá? Via de regra, aplica-se o que está na nossa lei material, no nosso Código Penal, no Código de Processo Penal e também na Lei de Execução Penal, tá certo? Então, como regra geral, revogado o livramento, não se desconta da pena o tempo em que o condenado esteve em liberdade. Ele volta a cumprir a pena que restava de quando ele foi colocado em liberdade, sem desconto nenhum, né? Deve o condenado cumprir todo o restante da pena imposta na sentença quando a revogação ocorreu por crime ou contravenção praticados durante a vigência do benefício ou por desobediência às obrigações constantes na sentença. Com exceção, deve ser computado o lapso em que esteve solto se a revogação for, então, motivada pela prática de crime anterior à vigência do benefício. Isso por força do artigo 141. Ao meu ver, eu entendo esse artigo 141 inconstitucional, mas ele ainda vigora de certa forma. O juiz pode até não conceder, mas aí vem o tribunal e fala que tem que ser aplicado o artigo 141, porque é direito do preso, tá? A gente enxerga aí a dignidade da pessoa humana. Tudo bem em casos de revogação? Podemos prosseguir? Gente? Tá bom. Vamos lá. Vamos lá. O artigo 89, ele fala da prorrogação do prazo do livramento condicional, né? Então, fala o artigo 89, que o juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. Isso é muito simples. Concedido o livramento condicional ao Douglas,
que ele tem 2 anos para cumprir ainda da pena. Se durante o cumprimento desse prazo ele praticou um crime e está sendo processado por esse crime ocorrido durante o prazo de prova, né, durante esse tempo de livramento condicional, o juiz ele vai prorrogar esse prazo até que a sentença desse crime que ele praticou seja definitivamente aplicada. Por quê? Porque se ele for condenado mesmo depois de 4 anos, ele volta a cumprir aqueles 2 anos do livramento anterior. Por quê? Porque o livramento condicional ele fica suspenso. É uma prorrogação automática que é dado, independente da declaração do juiz, certo? Então o juiz ele não pode, em momento algum, declarar a extinção da pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo que o Douglas responderia, enquanto liberado, por crime que ele cometeu na vigência do livramento condicional. Certo? Então, esse prazo do livramento ele é prorrogado até que a sentença referente a esse processo novo, superveniente, se torne irrecorrível. Via de regra, é isso. Certo? Entendidos? Por que isso acontece? Para que o liberado, o beneficiado pelo livramento condicional, ele tenha consciência que ele não deva praticar o crime, enquanto ele está no livramento condicional, pelo menos. Por quê? Porque se ele praticar o crime e estiver sendo processado enquanto estiver no livramento condicional, esse prazo ele fica suspenso. Ele vai se prorrogando automaticamente. Ah, mas ele foi julgado depois de 16 anos e condenado. Se ele for condenado, ele vai voltar a cumprir aqueles 2 anos que ele foi beneficiado pelo livramento condicional, somado ao prazo da nova condenação. Tá? Via de regra. Existem alguns entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que falam o seguinte: só pode se prorrogar até o prazo da pena que ele estava sucumbido pelo livramento. Ah, se ele tinha 2 anos, essa prorrogação não pode ultrapassar 2 anos. Isso é alguns entendimentos. Isso acontece no sursis. Aqui no livramento, não. Ele vai prorrogar automaticamente até a sentença transitar em julgado do novo crime. Certo? Ah, mas tem entendimentos diferentes? Temos doutrinadores que entendem diferente. Por quê? Porque você estaria, de certa forma, infringindo o direito de liberdade dele. Ótimo. Mas o que a lei faz? Se ele for absolvido no novo processo, está extinta toda a pena. Não tem problema nenhum, ele já cumpriu o período dele. Então está extinta a pena. A pena ela não será extinta enquanto não se tiver resultado do novo crime, do novo processo. Se no novo processo ele for condenado, ele quebrou o processo. Por quê? Porque ele praticou um crime enquanto estava em período de prova no livramento condicional. Se ele pratica um crime no livramento condicional, ele quebrou o livramento condicional. Qual é a sanção? Volta a cumprir a pena sem desconto nenhum do tempo que ele ficou liberado, do tempo que ele ficou solto. Então, isso é mais do que justo. Tá? Então, minoritariamente, se entende que deveria ser só até os 2 anos. De forma nenhuma. No caso aí do Douglas, né? De forma nenhuma. Você fica prorrogando até a sentença transitar em julgado. Tá? Não tem nenhuma afronta ao direito aí fundamental do apenado. Tá? E se percorrido o prazo do livramento sem que haja motivos de revogação, ô, professor, a pena... Oi. É o Douglas, quero me defender. Isso é só para crime cometido durante o livramento condicional. Durante o livramento condicional, conforme o artigo 141. Tá. Professor, se ele for preso quando cometeu o segundo crime dentro do livramento, cumprindo o livramento condicional. Se ele for preso em flagrante. Isto. Mesmo assim, e se ele ficar, por exemplo, o período que encerraria os 2 anos, ou o período que faltava para a extinção do primeiro crime,
não pode haver somatória e conceder a liberdade para ele? Não, veja bem. Se ele cometer crime durante a vigência do benefício, é causa de revogação. Se ele for preso em flagrante cometendo crime, ele vai ter o livramento dele revogado e ele volta a cumprir a pena da forma como ele estava antes do benefício. Sim, mas ele vai ficar preso. Porque ele vai ficar preso. Se ele ficar preso os 2 anos... Se ele ficou preso aguardando o julgamento no novo crime, se ele ficou preso 2 anos, extingue a pena do primeiro, porque ele já cumpriu a pena. Entendi. Não, ele já cumpriu a pena. Ele não foi apenado a 4? Ele tinha cumprido 2. Ele recebeu o benefício com 2 anos para cumprir. Ele voltou, cumpriu 2 anos na cadeia, está cumprido. Mesmo que não tenha saído a condenação do segundo, né? Mesmo que não tenha saído. Ele pode ter beneficiado com a liberdade por conta do, sei lá, qual que é o segundo crime, né? Depende, se couber. Mas aí, se ele já é reincidente, ele vai ter que cumprir o prazo lá, pelo menos da metade da pena do segundo crime. Só que depois de transitar em julgado. Enquanto isso, não. Ele pode, logicamente, pedir uma liberdade provisória se não for caso, por exemplo, de prisão preventiva. Então, se for um crime onde permita ele uma liberdade provisória e responder em liberdade, ao final dos 2 anos do primeiro crime, ele é colocado em liberdade para esperar o resultado do segundo crime. Ok. Tá? Isso não tem problema nenhum. Tá certo? Mas se ele for pego praticando crime, é causa automática, obrigatória de revogação. Tá? Isso não tenhamos dúvida quanto a isso. Tá lá no inciso 1º, no inciso 1 do artigo 86, tá? Por crime cometido durante a vigência do benefício. Me desculpem. Certo? Então, ela vai automaticamente se prorrogando até sentenciar em transitado em julgado o segundo crime. Eu fiz para os senhores, aí no nosso quadrinho, as diferenças de características entre a suspensão condicional da pena, sursis, lembrando que ele, antes de cumprir a pena, ele não cumpre pena, e do livramento condicional, onde você imagina que ele já cumpriu parte da pena, né? Então, onde estão as diferenças? Primeiro, quem aplica o sursis? O juiz da sentença, o juiz do processo, aplica a suspensão condicional da pena. Quem aplica o livramento condicional? O juiz da execução penal, não o juiz do processo que deu a sentença, que deu a pena. Certo? Essa é a primeira diferença, uma diferença muito importante, porque os senhores, quando estiverem advogando e forem lá defender o seu cliente e solicitar, requerer ao juiz que seja dado o livramento condicional, ao endereçar seu requerimento, você não vai pedir para o juiz do processo, você vai pedir dentro do processo da vara de execuções criminais, que é outro processo distinto. Aquele primeiro processo ele já está arquivado, depois da sentença transitada em julgado, tá? Com relação à pena, a pena para concessão do sursis, ele não pode ser acima de 2 anos, a pena tem que ser menor de 2 anos, né? Ou igual a 2 anos. Para a concessão do livramento condicional, a pena aplicada materialmente ao condenado tem que ser maior ou igual a 2 anos. Então, tem que superar os 2 anos. Tá certo? O período de prova. Para a suspensão condicional da pena, ele é fixo. Então, ele está lá, de 2 a 4 anos. O juiz vai fixar o período, né? No livramento condicional, ele é variável. Por quê? Porque o prazo de prova, o período de prova no livramento condicional é a quantidade de restante da pena que falta para ele cumprir. Se falta 2 anos, vai ser 2 anos. Se falta 1 ano e 3 meses, vai ser 1 ano e 3 meses. Se falta 1 ano, 2 meses e 6 dias, vai ser 1 ano, 2 meses e 6 dias. Ele não é um prazo fixo de 2 a 4 anos, por exemplo, como é no sursis, que o juiz vai e fica assim, ó, é 3 anos, independente do tempo que ele foi apenado ou não, né? Com relação à pena, no sursis, a pena ela fica suspensa.
No caso do livramento condicional, entende-se, presume-se que já houve cumprimento parcial da pena. Então, você antecipa a liberdade, tá? Dando um voto de confiança aí ao condenado para que ele se reintegre à sociedade. O sursis, ele é concedido a partir da audiência admonitória. O livramento condicional, não. Ele é a partir da concessão dada pelo juiz da execução. Então, o juiz concede, tá? O juiz concede e notifica o sentenciado. Certo? Então, essas são as diferenças aí substanciais, aí as principais diferenças entre o sursis e entre o livramento condicional nesses institutos penais. Ok? Positivo, gente? Maravilha. Okay. Agora podem liberar o microfone, porque os senhores estão liberados para as perguntas. Fantástico. Agora só falta eu lembrar de tudo. Vamos lá, querem que eu vou perguntando de um a um de novo? Não. É que assim, tem que dar aquele tempo para respirar, né, meu? Para dar aquela... Pô, o cérebro tem que dar uma descansada com a informação, saca? Que é muita informação. De verdade, é muita informação. Tá. Tudo isso que nós falamos estão resumidos em, acho que 7 páginas. Eu acho que tem uma postirinha que eu coloquei lá no portal. E mais... Vocês podem ver que toda aula eu coloco umas perguntas, né? No pós-aula, eu coloco um questionário com as respostas. Na verdade, eu vou até falar para vocês de onde vem esse questionário. Uma parte deles fui eu que fiz, porque eu estudava e eu acho mais fácil você memorizar respondendo perguntas do que você lendo um parágrafo inteiro, por exemplo. E tem uma conhecida, uma colega, que ela passou em primeiro lugar num concurso para delegado, aqui no estado de São Paulo, em 2013, eu acho, 2014, onde o sistema dela de estudo foi a forma de perguntas e respostas. Então, todo livro que ela pegava para estudar, ela ia parágrafo por parágrafo fazendo perguntas e respostas do que tinha no livro. Então, eu acho uma forma interessante para aqueles que conseguem estudar dessa forma. Tem outros que só conseguem estudar por meio da leitura simples do texto, né? Então, eu coloco as duas formas para os senhores. De forma resumida, uma apostila lá que vem dissecando aí os artigos do Código Penal, e o outro em formas de perguntas. É basicamente a mesma coisa, tá? É o mesmo conteúdo, só que às vezes facilita algum estudo, tá? Eu sei que é bastante coisa, Gustavo. A gente vai falando, e para quem está começando a ter contato com o direito penal agora, ele mexe um pouco com as ideias. Mas se você trouxer isso para aquilo que você presencia no dia a dia, você vai acabar entendendo. Quando fala assim, poxa, a nossa lei ela é muito fraca, porque ela permite que um condenado ele saia para a rua. Ele sai, o condenado, se ele preencher os requisitos obrigatórios. Porque se ele não preencher os requisitos obrigatórios, ele não vai sair. Se eles não preencher os requisitos subjetivos, ele também, os objetivos, ele não vai sair. Tá certo? Ah, mas tem alguma flexibilidade de lei? Tem. Sempre, às vezes, algum advogado, a lei deixa algumas brechas. Mas aí não é na maioria, não é para a maioria, né? Aí nós estamos falando em casos de exceções que são concedidos. Ah, mas nós temos aí as saidinhas temporárias, nós temos os benefícios, aí é outra questão, né? Mas é bom que vocês entendam o livramento condicional, por quê? Porque quando os senhores estiverem exercendo o direito, seja em função que for, sempre vai ter aquele amigo ou que vai criticar a lei para você, ou que vai te fazer uma pergunta. Né? E vai falar assim, por que o cara tá na rua? Você vai falar, bom, se ele tiver um livramento condicional e ele for preso, você, como juiz, quando for aplicar a sentença para ele, vai ver, fala, peraí, você não pode ser concedido livramento condicional para ele porque ele é reincidente.
Pronto, você já conhece isso. Está na lei. Né? Então, nós temos que conhecer. Ainda que a gente não vá se especializar nessa área criminal. Mas a gente tem, pelo menos, a teoria, o básico, a gente conhecer. Para aqueles que vão exercer, é muito importante saber. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu redigi um habeas corpus esse final de semana, até em auxílio aí aquele advogado que trabalha comigo, porque a gente estava vendo uma situação de não flagrância, uma situação de infringência aí do direito de liberdade da pessoa. Se você não conhecer os ditames legais e a teoria da aplicação da pena e da prisão, você não consegue, por exemplo, pedir um HC de alguém, por mais legal que seja a prisão. Né? E quando você conhece, principalmente a parte teórica, a fundamentação para fazer uma boa peça, você sabe que o sucesso de você ter reconhecido o seu pedido, ele é maior. Consequentemente, você valoriza mais o seu trabalho, ou seja, o valor do seu honorário, ele aumenta. Não é assim que funciona? Quanto melhor o seu trabalho, o reflexo disso é o quê? É um valor mais acentuado nos honorários. É assim que o advogado trabalha. É assim que há o reconhecimento, por exemplo, de um promotor de justiça que conhece, quando ele vai lá no tribunal do júri, ele consegue sustentar as teses de acusação. Por quê? Porque você tem que conhecer a base do direito penal, que é a fundamentação da teoria da pena, a fundamentação da teoria geral do direito penal e a teoria da prisão. Se você souber disso, a teoria da prisão a gente vai estudar no processo penal, quando a gente fala das prisões cautelares e das prisões mesmo, dos regimes de prisão. A gente vai estudar no processo penal. Mas se a gente conhece essa base, você vai ser um ótimo juiz, você vai ser um ótimo advogado, você vai ser um ótimo promotor de justiça. Por quê? Porque você consegue fundamentar cada decisão ou cada alegação que você faz, cada sustentação que você faz. Principalmente na hora de escrever. Porque na sua mente, não adianta você abrir 15 livros de direito penal à sua frente para falar para fazer um requerimento de livramento condicional, se você não souber pelo menos o básico, porque você tem que estar na sua mente isso. Fala, peraí, como que é mesmo o livramento condicional? Tem os requisitos objetivos, subjetivos, vamos ver. Aí você se baseia na lei, não em doutrina, mas pelo menos na lei. Mas você consegue fundamentar o seu pedido. Você não precisa ficar fazendo um plágio doutrinário para fazer um simples pedido, ou um simples HC, ou um simples resposta escrita à acusação, ou no caso do Ministério Público, para fazer uma denúncia. Se for o juiz, para fazer uma sentença. Você vai do seu conhecimento, não do conhecimento alheio. Né? Para ficar pesquisando no Google como você vai fazer. Então, isso é importante. Tá? A gente saber a base teórica. É complexa? Assim como é no direito civil, assim como é no direito constitucional, assim como é no direito do trabalho. Vocês vão encontrar algumas dificuldades para quem não está familiarizado com algumas disciplinas, mas é de suma importância, de extrema importância que seja nesse sentido. Tá? Então, eu peço aos senhores que debrucem um pouco sobre esse material, né, para a gente poder entrar nas outras matérias, principalmente quando a gente chegar na parte especial do artigo 121, já no semestre que vem, que é na parte especial do direito penal e no processo penal, e os senhores terem um embasamento teórico fundamentado aí para a gente poder discutir o direito. Tá bom? Massa! Gente? Então vamos lá, Alan. Mas a minha impressão é que parece assim, Wagner. É claro que todo mundo tem que estudar, tudo isso que, enfim. Mas que há um monte de caixa de quebra-cabeça de 5.000 peças, cara. O direito, ele é assim, Gustavo. O direito, ele não é uma caixa de quebra-cabeça. Na verdade, ele é um labirinto que te proporciona vários caminhos a tomar. Uhum. E você, como conhecedor do direito, você toma o melhor caminho para aquela situação. Por isso que a gente chama de teses. Tese de defesa e tese de acusação. Você adota o melhor caminho conforme o conhecimento que você já tem, teórico. Né?
Alan, tranquilo? Pô, né, cara? Tranquilo, professor. Ana Paula Dias. Ok. Tranquilo? Tranquilo. Tá bom. Cláudio? Ô, professor, só queria complementar o que o senhor passou aí. Essa é uma situação vivida por mim mesmo. Assim, só para exemplo, não criticando os profissionais, mas eu já presenciei, advogado do cliente, que ele não conseguia conversar na delegacia, nem para o cliente usar o banheiro, e o cliente avisando ele que estava apertado, ele ficou tão constrangido que ele saía de perto do cliente, o cliente não continuava falando com ele, e o cliente acabou fazendo as necessidades na calça dentro do distrito policial. Aí teria que o advogado conhecer aí para saber os direitos do preso, né? É coisa simples, né? Não precisa nem de direito, né? São necessidades, era só ele, né? Mas aí é caso específico, não tem nada a ver com o nosso livramento condicional, mas tá relacionado ao conhecimento do direito, sem dúvida. Tá? Aí é uma questão de humanidade, não uma questão de direito, né? É o aliviamento condicional. Daniel Azevedo, tranquilo? Vocês estão bloqueados, tá? Tem que liberar o microfone. Tranquilo, professor. Beleza, Daniel. Pois não. É só uma dúvida aqui. Mudar sem autorização, isso cabe só no Brasil ou se ele mudar para o exterior também? Não, qualquer tipo de mudança, ele tem que ter autorização judicial. Até porque se ele for mudar de país, se ele tiver em livramento condicional, a hora que ele chega no aeroporto, não deixa embarcar, né? Não é dado o passaporte e tal, não é liberado para ele. Tá? Não, tranquilo. Mas tem que ter autorização do juiz para poder viajar. Sim. Certo. Obrigado. Nada, imagina. Douglas, tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Tentando ficar mais tranquilo ainda. Tá bom. Emerson, tá tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza. Fernanda? Tô em aula, não. Fernanda? Fernanda foi fazer pão. Foi fazer o pão de amanhã já, né? Não, gente, eu tô aqui. Tava no mudo e eu não percebi. Não, tá tranquilo, Fer? Aqui tá tudo certo. Então tá bom. Franciele? Franciele sumiu. Tá com o microfone. O Guga já se manifestou. É porque se eu deixar todos abertos, começa a dar retorno para mim, eu não escuto o que eles estão falando. Então eu vou bloqueando conforme não está falando. Guilherme? Guilherme também não está. Lori? Nada, só ativar a aula. Marcos Cruz, tranquilo, Marcos? Eu só gostaria de deixar, muito embora o meu conhecimento em penal, meu conhecimento em direito seja muito raso, né? A gente está iniciando. Meu conhecimento em direito penal seja mais raso ainda. Eu gostaria de colocar aí que a não concordância desse 89, porque são dois crimes separados, são duas situações separadas. Como é que eu posso condicionar a resolução de um em detrimento ao outro? E aí, se a gente for analisar os nossos fóruns, os nossos tribunais, alguém que está em São Paulo tem mais vantagens do que quem está lá em Rondônia, no Amazonas. Não acho que há isonomia aí para apenar. E diga-se de passagem, eu sou legalista e não gosto muito da queda da Bastilha. Essa coisa de humanidade, direito dos manos aí, para mim, eu vejo com bastante reticência. Mas vamos lá, a questão do 89, ela não fere não, tá? Ele só fala o seguinte: quando é concedido o livramento condicional, é estabelecido que o liberado não pode praticar crime. Só que, devido à presunção da inocência,
você tem que esperar a sentença transitar em julgado. Então, enquanto não terminar de transitar em julgado, você não extingue a pena do primeiro. Por quê? Porque ele não está cumprindo a pena, Marcos. Ele está exatamente no período de prova. E se ele for condenado por crime que ele praticou durante o livramento condicional, nada mais do que justo ele ser punido por isso. Por quê? Porque ele sabia que ele não poderia praticar o crime. É exatamente esse o objetivo do livramento condicional, que o liberado não cometa crime quando receber o benefício. Mas está condicionando a extinção, a resolução do primeiro para uma situação que foi criada depois. Mas criada por ele próprio. Sim, mas eu vejo que tem que ter um gatilho para penalizar. Por isso que eu disse que não gosto da queda da Bastilha e sou legalista. Mas eu não concordo, principalmente porque nós temos aí um sistema judiciário atravancado. Quantos mil processos a gente tem? Uma pessoa que está no Rio Grande do Sul, ela tem uma celeridade. Alguém que está lá em Rondônia, no Acre, tem outra celeridade. Tá, mas então, aí é uma forma de você colocar para ele o seguinte: é o reflexo negativo do benefício que você ganhou. Você teve um benefício, você não fez bom uso dele, então você vai pagar por ele. Tá certo? Dá uma lidinha lá no 89, na apostila, nos comentários, e depois, nas perguntas, quando fala lá da prorrogação, eu acho que você vai concordar depois, tá? Por quê? Porque ele praticou o crime, não importa que foi julgado depois, ele praticou o crime enquanto ele estava. Se ele for absolvido, ele não vai cumprir de novo a pena, Marcos. Se ele for absolvido pelo segundo crime, ele não vai cumprir a pena do primeiro, ele já cumpriu, é extinta a punibilidade, porque já decorreu o prazo. Agora, se ele for condenado, o reflexo o que é? Você praticou um crime enquanto estava beneficiado pelo livramento condicional. Se você praticou o crime enquanto beneficiado, qual é o reflexo disso? Você ter suspenso, você ter revogado o seu benefício. Volte-se a cumprir a pena que você foi beneficiado. Pronto. Então, ele vai simplesmente ser aplicada a regra do jogo para ele. Certo? Eu vou ler, prometo. Leia. Obrigado, lá, Margarete. Boa noite. Margarete? Tudo bem. Tá bom. Moacir? É meio complicado esse 89 aqui, mas deu para entender agora. Então leia um 89, por favor. Eu vou pedir um trabalho sobre 89 na próxima aula. Moacir? Pelo amor de Deus. Não é culpa minha, hein? Não, mas o 89 é mais complicadinho mesmo. É o artigo mais fácil que tem dentro do livramento condicional. Leia um artigo atentamente e os comentários sobre ele que vocês vão entender. Moacir? Moacir tá dormindo. Mesmo, acho que ele cochilou. Tá na China. Deixa ele dormir. Se ele começar a falar, essa aula vai até às 10. Norma, tranquilo? Tranquilo. Norma? Tá tranquilo. Bom. Apesar de não ser muito fã do direito penal, né, Norma? Mas estamos tentando. Estou tentando. Aquelas perguntas que você comentou me ajudou bastante ali antes da aula, então deu uma clareada, facilitou bastante. Tá bom, mas leiam depois da aula também, que é mais interessante também, tá? Ok, obrigada. Paulo? Professor, depois o senhor vê se sobe lá, porque eu tentei acessar agora, tá dando indisponível. Tá com problema da nuvem, eu acho, do portal, mas eu vejo. Paulo? Sim, professor. Eu fiquei com uma duvidazinha aqui do seguinte. Quando o preso, né, no caso lá, a pessoa que está cumprindo a pena em regime fechado, ela ganha o direito, né, à liberdade aí condicional, que seja assistida, e esse prazo não é cumprido pela instituição, né, no caso, pelo governo, quem é a pessoa responsável por liberar ela. Esse prazo não foi cumprido. Qual é o direito desse preso, no caso, dessa pessoa? Vamos lá, ele deveria ter sido concedido a ele o livramento condicional, é isso? Isso. Ué? Deveria ter sido concedido, a pessoa cumpriu lá 1 ano, 2 anos a mais. E aí? Não,
Aí não, aí nós temos algumas situações. Ou ele cumpriu o tempo a mais da pena que foi estipulada, ou não foi concedido a ele o livramento condicional. São duas situações. O livramento condicional tem que preencher os requisitos subjetivos. Se ele tiver preenchido o requisito e ele tiver o direito, você pode solicitar o direito, mas isso não vai trazer nenhum reflexo disso numa questão aí de indenização ou de ilegalidade da prisão. Por quê? O artigo 83, ele fala o seguinte: o juiz poderá conceder. Então, o juiz não está obrigado a conceder o livramento condicional. Ele poderá conceder se o preso preencher os requisitos. Então, ele pode, né? Então, é um direito subjetivo aí, né? Agora, se ele cumpriu toda a pena, ele foi apenado há 10 anos, ele cumpriu os 10 anos, ele continua preso por mais um ano, aí cabe uma ação judicial de indenização contra o Estado. Cabe medidas de HC, porque é uma prisão ilegal, porque ele já cumpriu a pena, e cabe medida aí indenizatória para o sentenciado. Ah, sim. Então, no caso, só cabe essa indenização ao preso se ele cumprir o prazo integral da pena dele. Entendo o seguinte, só cabe se a prisão for ilegal. Ah, ok. Só cabe indenização em caso de ilegalidade, tá? No caso aqui do livramento condicional, não há uma ilegalidade de prisão. É um direito subjetivo, é um benefício que pode ser aplicado, pode. O próprio artigo fala, pode, tá? Tudo bem? Ok. Tá bom. Roberta, tudo bem? Roberta? Sim, professor. Tá. Valéria? Eu estava só com uma dúvida no artigo 84, mas eu estava lendo as suas questões e aí eu acho que eu entendi. Da soma das penas? Não, no caso de soma de penas. Se tiverem duas penas antes da concessão, quando o cara ele é condenado por vários crimes, você tem que somar as penas, né, para que seja aplicado o livramento condicional. Então, se, por exemplo, de vários crimes somam-se 30 anos de pena, você tem que somar essas penas para poder aplicar o prazo do livramento condicional. Para preencher lá o 1/3 de cumprimento de pena, ou a metade da pena, ou os 2/3, você tem que somar todas as penas. Tá? Tá bom. Obrigada. Nada. Valéria? Tá ok, Wagner. E eu, super concordo com o 89, viu? Então não vou mais pedir o trabalho do 89. Ele já sabia que estava na liberdade condicional, vai aprontar de novo? Então, é mais ou menos por aí. Então não vou mais pedir o trabalho do 89, por enquanto. Isso. Esse, por enquanto, que é o problema. Professor, Oi? A aula foi gravada, né? Tá gravada. Tá. O senhor vai postar no portal? Vou postar assim que eu conseguir, porque tá uma dificuldade para subir essas aulas. Né? Viu? Eu não sei mexer com esses negócios de YouTube, de link, então eu sofro um pouco. Mas eu acho que até o final da semana todas as aulas vão estar lá, tá bom? Tá. Bom feriado para vocês na sexta-feira. Aproveitem um feriado prolongado para ficar em casa. Obrigado a todos aí pela presença. Semana que vem aula normal, na outra feriadinho do dia 21, né? Então, nós vamos seguir o calendário, tá? O calendário escolar. Então, dia 21 nós não temos aula. Semana que vem, sim. Tá? Dia 14, aula normal. Às 7h10 a gente começa, né? 7h, 10 para 7 eu libero a sala. Tudo bem? Precisando de alguma coisa, a gente tem o canal lá do WhatsApp, né? Tem a nossa disciplina, podem perguntar por lá, podem me mandar alguma coisa, não tem problema nenhum. Eu estou à disposição de vocês, tá? Massa. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Falou, Massa. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.